Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 e a gente continua falando sobre integrais. Hoje a gente vai falar sobre as integrais indefinidas. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre integrais indefinidas. Lembrem que em vídeos anteriores a gente falou sobre o teorema fundamental do cálculo. E esse teorema ele estabelece conexões entre as primitivas e as integrais definidas de uma função. Bom, para a gente trabalhar com essas primitivas, a gente precisa de uma notação. E é essa notação aqui, ó, que é tradicionalmente usada para uma primitiva. E ela recebe um nome. O nome dessa notação é integral indefinida. Então, portanto, quando a gente se refere à primitiva de uma função, a gente está se referindo então à integral de uma função sem os limites de integração. Ou, como a gente acabou de denominar, a uma integral indefinida, onde essa relação significa o mesmo que dizer que a derivada da primitiva é igual ao integrando dessa integral. E observem que uma integral indefinida, ela representa uma família de funções, como nesse caso aqui da função x². A integral dessa função x², a integral indefinida para essa função x², é igual a x³ sobre 3 mais uma constante. Por quê? Se a gente derivar essa função, como está sendo mostrado aqui à direita, a gente vai observar que, independente do valor dessa constante, a derivada dessa função vai ser igual a x². Então, observem que eu tenho aqui infinitas possibilidades para essa constante. Para cada valor diferente dessa constante, eu vou ter uma primitiva para essa função x². E aqui vale lembrar um detalhe super importante. Lembrem que existe uma distinção aqui cuidadosa entre as integrais definidas e as integrais indefinidas. Lembrem que as integrais definidas, elas representam um número, enquanto que uma integral indefinida, o que a gente está vendo agora, ela representa uma família de funções, portanto, ela é uma função. E a conexão entre as integrais definidas e as integrais indefinidas é dada pela segunda parte do teorema fundamental do cálculo, que diz o seguinte: se a função ela é contínua no intervalo de a até b fechado, então a gente pode estabelecer essa relação aqui, ou seja, a integral definida da f de x de a até b é igual à integral indefinida da função avaliada em b menos a integral indefinida, ou seja, a primitiva dessa função avaliada em a. Lembrem que a eficiência do teorema fundamental do cálculo depende do conhecimento dessas funções primitivas. Colocando então essa segunda parte do teorema fundamental do cálculo de forma mais explícita em relação a essas primitivas, o que a gente tem é isso, né? Essa relação, que é a integral definida de a até b da f de x é igual à primitiva avaliada em b menos a primitiva avaliada em a. O que é o mesmo que escrever que a integral da derivada da primitiva no intervalo de a a b é igual à primitiva avaliada em b menos a primitiva avaliada em a. E as primitivas das funções essenciais, aquelas funções mais comuns, a gente apresenta aqui nessa tabela, onde a primeira delas é a função constante, então a integral indefinida para uma função constante é a constante multiplicada por x mais uma constante qualquer. Observem que se a gente derivar essa função da direita, a gente vai obter a constante k. Depois a segunda que a gente está vendo aqui é a função potência, a família de funções potência, no caso a integral indefinida para x na n, vai ser a família de funções x na n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante qualquer. Depois a gente tem aqui a função 1 sobre x, a integral indefinida para 1 sobre x é o logaritmo natural de x mais uma constante qualquer. Depois a função exponencial. A derivada da função exponencial é a própria exponencial, portanto, a primitiva da função exponencial é a própria exponencial mais uma constante c.
Depois a gente tem a integral indefinida para função exponencial de base qualquer, onde nesse caso a gente divide por logaritmo natural da base, né, para obter então a família de funções que, quando derivada, a gente retorna aqui para essa função a na x. Depois a função seno de x, então a integral indefinida para essa função seno de x é menos cosseno de x mais uma constante. E finalmente a integral indefinida da função cosseno, que vai ser seno de x mais uma constante. Antes de encerrar a aula de hoje, então, vamos resolver uma integral indefinida para essa função racional, onde antes de tentar encontrar uma primitiva, a gente vai simplificar um pouco essa expressão. Então, observem que esse primeiro termo a gente pode simplificar, reescrevendo aqui como sendo 2, já que esse t quadrado a gente pode simplificar com esse t quadrado do denominador. Esse segundo termo também a gente pode simplificar e ficar só com raiz de t. E o terceiro termo, que é menos 1 sobre t quadrado dt. E essa integral da soma dessas funções é igual à soma dessas integrais, ou seja, eu posso reescrever isso aí como sendo a integral de 2 mais a integral de raiz de t menos a integral de 1 sobre t quadrado dt. Aquela primeira integral aqui é de uma função constante, que a gente já viu, que é o mesmo que 2t mais uma constante. A primitiva dessa primeira integral, então, vai ser 2t mais uma constante. A primitiva dessa segunda integral, essa função aqui, é t elevado a 1 meio. Portanto, é uma função potência, e a primitiva dessa função vai ser t elevado a 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1, mais uma constante. E a terceira integral é 1 sobre t ao quadrado, que é o mesmo que t elevado a menos 2. Portanto, a primitiva, menos, porque a gente tem um sinal de menos aqui em frente da integral, t elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, mais uma constante. E agora vamos simplificar esses termos aqui. Então, a gente vai ter aqui 2t, aqui esse segundo termo aqui, a gente tem 3 meios no denominador, que passa multiplicando, então, passa a ser 2 terços de t elevado a 3 meios. E esse outro termo aqui, onde a gente vai ter menos 1 no expoente e menos 1 no denominador. Esse menos 1 com esse menos 1 aqui em frente à fração, a gente vai ter mais. E como aqui a gente tem t elevado a menos 1, isso é o mesmo que 1 sobre t. Essas três constantes, a soma aqui dessas três constantes, a gente vai substituir por uma constante única, já que ela é uma constante, são constantes quaisquer, então a gente vai deixar como uma constante um valor genérico. Então esse é o resultado final, é a família de primitivas para aquela integral da função racional. E agora, só para finalizar, vamos imaginar como que ficaria esse resultado se ao invés de uma integral indefinida, eu tivesse aqui uma integral definida, por exemplo, dentro do intervalo de 1 a 9. Então, observem que, nesse caso, a minha primitiva seria avaliada, então, para esses dois valores, de 1 a 9. Isso significa que a gente vai substituir o t por 9 nessa função e subtrair dessa expressão agora avaliada em 1. Então, isso vai ficar da seguinte forma, que nesse primeiro termo a gente vai ter 2 vezes 9, mais 2 terços de 9 elevado a 3 meios, mais 1 nono, mais a constante, menos agora toda essa expressão avaliada em 1. Então, vai ficar 2 vezes 1,
mais 2/3 de 1 elevado a 3 meios, mais 1 sobre 1, mais a constante. E aí observem que essa constante vai desaparecer, porque é a mesma constante que eu estou aqui somando nesse primeiro termo e subtraindo desse segundo termo. Então observem que quando a gente tratar de uma integral definida, vocês não precisam considerar essa constante na primitiva, porque ela acaba se cancelando. E aí o resultado final para essa expressão, fazendo essa soma, essa integral então resulta em 292 nonos. Bom, é só para mostrar que no caso de uma integral definida, o resultado que a gente obtém é um número. E é isso então, por hoje a gente fica por aqui, mas a gente se vê aí nos próximos vídeos.